Olá, alunos do nono A e nono B. Conforme prometido, é a aula de revisão parte 2 das habilidades e competências que foram faladas no Centro de Mídias nesse segundo bimestre. Faltaram dois assuntos que eu queria falar com vocês brevemente, né? Que é a Era Vargas e o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Então, o professor aqui destacou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A era Vargas, que era a era onde houve maior domínio, maior mudanças de Getúlio Vargas, foi do período de 1930 a 1945, né? A era Vargas nasceu de uma cisão das oligarquias. Se vocês lembram, o que era uma oligarquia? Era aquele mando de um grande fazendeiro que tinham terras, tinham poder, tinham influências políticas e que nasceu daquela política do café com leite, o domínio de São Paulo e o domínio de Minas Gerais. E com a cisão, com a fragmentação, com o término dessas oligarquias, é que surge o governo da era Vargas, de Getúlio Vargas, né? Qual é o principal foco de Getúlio Vargas quando assume o poder? A industrialização, para substituir as importações. O Brasil era muito dependente das coisas que vinham de fora. Então, Getúlio Vargas industrializa, dá começo à industrialização no país, para que haja, para que acabe essa dependência que o Brasil tem de outros países, né? Quais são as inovações que Getúlio Vargas, ao longo dessa era, vai trazer? Primeira, o Código Eleitoral. Finalmente, o voto vai ser direto, não vai ser mais aquele voto que nós já estudamos antigamente, do cabresto, da oligarquia, que era imposto, que era usurpado às urnas, né? Que era mudando as mudanças de resultados. E agora a eleição vai ser direta e vai começar o voto feminino. Lembre-se que até então as mulheres não poderiam votar. Ele começa a fazer a censura, ou seja, tudo que era escrito e falado que não fosse de agrado do governo era censurado. O governo é nacionalista. Ele procura trazer para o brasileiro aquela noção de pertencimento, de ser nacionalista, de amar a sua pátria. E era um governo corporativista, ou seja, beneficia corporações em detrimento a outras. E era desenvolvimentista, ou seja, o principal objetivo era o desenvolvimento do país, né? Com isso, no decorrer da era Vargas, vai haver o fechamento dos partidos e vai ser criado a Justiça do Trabalho. Ora, vejam vocês, para que ele tivesse maior poder em suas mãos, é óbvio que ele não podia ter esse poder desenvolvido, exercido por partidos, né? Então, vai haver o Partido Único. Ele vai criar a Justiça do Trabalho. Ele vai criar a consolidação das leis trabalhistas, né? Direito a férias, direito a, a férias, a remuneração, vai regular o horário de trabalho e assim por diante. Com isso, ele vai criar também a companhia siderúrgica, ou seja, ele vai criar indústrias que façam aço, produzam aqui materiais que nós até então importávamos de outro país. Ele também cria a Companhia do Vale do Rio Doce, cria também fábricas de motores, para que até então os motores dos veículos ou qualquer motor que era usado em trator vinha importado e começar a ser criado esses motores aqui no Brasil. Ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a Era Vargas. Desculpe.
para que vocês entendam que, ao mesmo tempo que nós podemos chamar Getúlio Vargas de pai dos pobres, que ele favoreceu a classe trabalhista, criando as consolidações do direito de trabalho, criando companhias, criando indústrias, gerando emprego, ele também trouxe para cá a censura, a ditadura e o controle centralizado em suas mãos. Vamos falar um pouquinho sobre agora o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek assumiu o Brasil em 31 de janeiro de 1956 e deixou o poder em 31 de janeiro de 1961. Ou seja, ele ficou 5 anos no poder. O principal objetivo de Juscelino Kubitschek eram os planos de meta, ou seja, aquele slogan de 50 anos em 5. Ele se compromete a elevar o patamar do Brasil e trazer progresso que demoraria 50 anos em 5 anos. E quais eram os principais objetivos dele? O desenvolvimento econômico, a infraestrutura. O que é infraestrutura? A melhora e a criação de rodovias, de hidrelétricas, de aeroportos, de indústrias, de montadoras. Quais montadoras que vieram para cá no período de Getúlio Vargas? Ford, a Volkswagen, a General Motors, ok? Então ele vai trazer para o Brasil rodovias novas, vai criar aeroportos, vai criar hidrelétricas. Isso vai trazer um desenvolvimento tremendo para o Brasil, né? Vai trazer as montadoras, né? O primeiro Fusca foi fabricado na Volkswagen aqui no Brasil, ok? E aí fazemos um balanço aqui rapidamente dos pontos prós e contra esse governo de Juscelino Kubitschek. O ponto pró positivo foi que com a vinda das multinacionais Ford, Volkswagen, Scania, né, Williams, vem para o Brasil, isso gera muito emprego. Mas nós ficamos reféns cada vez mais do dependentes, o Brasil fica dependente do capital estrangeiro, né? A zona rural, a agricultura, a agropecuária, nesse primeiro momento vai ser deixado de lado, né? Com a nova capital, Brasília, que ele cria e tira o eixo de todo o centro do governo, no Sudeste, no Rio de Janeiro, ele leva para o Planalto Central, para Brasília. Com essa construção de Brasília, vai trazer uma dívida externa tremenda, um dinheiro que foi emprestado ao Brasil para a construção de Brasília. Com isso, vai haver a migração. Muitos nordestinos vão para o Planalto Central para construir Brasília. E vai existir o quê? Um êxodo rural. Muitos vão sair do campo, vão abandonar a agropecuária, a agricultura principalmente, para trabalhar na formação de Brasília. E com isso, vai aumentar o quê? A pobreza e a miséria. São os prós e os contras de um governo. No caso aqui no governo de Juscelino Kubitschek. Ok? É um breve relato, só para nós fecharmos os conteúdos e habilidades do segundo bimestre e vamos em frente, ok? Um grande abraço e até a próxima.